pessoal, para nossa continuação aqui da aula de Estado Novo. Bem, quais foram as características gerais do Estado Novo, né, que é a parte ditatorial da era Vargas? O estado de emergência, que autorizava o governo a ignorar a justiça normal e perseguir opositores, fechamento dos órgãos do legislativo, ou seja, o governo podia fazer o que quiser e não seria submetido à justiça, né, pelo que ele está fazendo, então ele podia invadir a casa das pessoas, prender, enfim. O fim do federalismo, os estados perdem totalmente a autonomia política, tanto que o Estado brasileiro passa a ser um Estado unitário, não mais um Estado federativo. São nomeados interventores federais para administrá-los. As bandeiras estaduais são queimadas em cerimônias públicas, exatamente para simbolizar esse fim do federalismo. Também vão ser suprimidas as instituições democráticas. Todos os partidos políticos são extintos, inclusive o Partido Integralista. Então, se a gente observar aqui, meio que o Vargas apunhalou pelas costas o Partido Integralista, né? Que os integralistas estavam crentes que a ideologia oficial do Estado Novo seria o integralismo, né? Só que na verdade não foi isso, não. Então as eleições foram suspensas e greves e manifestações contrárias ao governo foram proibidas. Tanto que, o que acontece, né? Depois que isso ocorre, né? Precisamente para, digamos, não deixar a população revoltada e tudo, o Estado Novo vai investir pesadamente na propaganda e também na manipulação, assim, da parte educativa e cultural, né? Então ele vai investir muito na imprensa e na propaganda dos moldes dos governos totalitários europeus, Stalin, Hitler, Mussolini, para conquistar a simpatia das massas. Então ele vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para esse fim. O DIP era diretamente ligado à Presidência da República e coordenava a propaganda oficial do governo. E isso, assim, o Vargas era muitas vezes apresentado como salvador da pátria, pai dos pobres, essas coisas assim, né? Como se ele fosse o libertador do povo. E ele também era encarregado, né, esse DIP, de censurar os meios de comunicação, rádio, televisão, jornal, cinema. Tudo tinha que passar pelo crivo do DIP e se estivesse criticando o governo não era publicado. Também foi criada a Hora do Brasil para divulgar o que o governo estava fazendo, falar bem do governo, falar bem de Getúlio Vargas, e que existe até hoje, só que em um outro nome e com outro fim também, obviamente, que agora se chama Voz do Brasil. Tanto que aquele... E o tema principal sempre foi o mesmo, né? Aquele Guarani do Carlos Gomes, né? O tan, tan, taranã, enfim. Então é um programa de rádio tradicional, né? Que foi fundado exatamente aí nessa época do Estado Novo, pelo DIP. Ou sob a tutela do DIP, né? E por ordenação do Ministério da Educação, as escolas passaram a exaltar a imagem de Getúlio Vargas. Então eram distribuídas cartilhas falando como Getúlio Vargas era bom, como o governo era bom. Era culto à personalidade do Vargas e exaltação à ideologia governista, né, ao governo, enfim. Falar, o governo é magnífico, etc, etc. Então isso ajudou um pouco a manter o povo letárgico, né? Em 1938 vai ocorrer um levante integralista. Lembra que os integralistas foram proibidos, né? Todos os partidos foram proibidos, inclusive o integralista? Então, os integralistas vão se voltar contra o Estado Novo e vão tentar fazer um levante, né? Prender Vargas, enfim, só que isso não dá certo. Fracassou. E o Vargas, né? Inicialmente flertava com os regimes nazifascistas europeus, Alemanha e Itália. Inicialmente, né? Mas depois ele estava se mantendo fundamentalmente neutro, né? Especialmente quando a guerra começa em 1939, porque agora a gente vai falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? E apesar disso, a posição de neutralidade ela vai se romper em meados de 1941, com o alinhamento tendendo aos aliados. Por que isso acontece? Né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Por que isso acontece? Porque os Estados Unidos vão oferecer o financiamento para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, né? Em Volta Redonda, que é uma cidade lá no Rio de Janeiro. Que é um grande passo para a industrialização do país. Porque, assim, a Companhia Siderúrgica Nacional, ela estava encarregada de produção de aço. E aço é uma coisa que toda indústria precisa. Então, é uma indústria de base, né? A indústria metalúrgica, né? A siderúrgica. Então, se você tem uma siderúrgica, já é muito mais fácil para a sua indústria se desenvolver, né? Em troca, o Brasil teria que dar aos aliados, né? Fornecer borracha e minério de ferro aos aliados e permitir que militares estadunidenses tenham base no Nordeste, como, por exemplo, em Fernando de Noronha. Porque o Nordeste é o caminho mais curto entre a América e o Velho Mundo, né? No caso, a África. Então, era um ponto estratégico, né? Digamos assim. Então, por isso que não podia... o Brasil não podia... Na visão dos Estados Unidos, né? O Brasil não podia se aliar ao eixo, porque seria um problema bem grande, né? Para a segurança da América. Mas no fim das contas o Brasil se alinhou mais para os Estados Unidos porque eles oferecem esse financiamento aí. Só que aí os alemães vão reagir, né? Eles vão torpedear 9 navios mercantes brasileiros, matando mais de 600 pessoas. Isso aí vai deixar a nação indignada. Multidões vão à rua e pedem guerra e vingança contra a Alemanha nazista. Aí, no dia 31 de agosto de 1942, o Brasil vai declarar guerra ao eixo e à Alemanha, né? Consequentemente.
E em 1944, essa declaração de guerra vai ser realmente levada à tona, porque são enviados mais 25 mil soldados brasileiros para o fronte italiano. E aí era a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira. Ela vai desempenhar heróico papel nas batalhas do Vale do Rio Pó e nas Montanhas Apeninas. Rio Pó é um rio que existe lá no norte da Itália, e os Apeninos é a parte italiana dos Alpes, né, uma prolongação dos Alpes que segue ali a Península Itálica. Só que essa guerra contra os regimes nazifascistas fortaleceu o questionamento da ditadura varguista. Porque, pô, os caras estão combatendo o fascismo fora do país e, digamos, estão combatendo o totalitarismo, enfim, fora do país, mas dentro do país você tem um governo totalitário e ninguém tá fazendo nada. Então isso, digamos, fortalece o questionamento. E o Vargas, ele se antecipa, né? Ele sabe que tá tendo esse burburinho, assim, né? Então ele também queria salvar a sua imagem, né? Então ele mesmo vai liderar a abertura política em 1945. Antes de eu continuar a nossa ordem cronológica, né, vamos para um pequeno interlúdio para falar sobre economia e sociedade na era Vargas. No próximo vídeo. Muito obrigado.